Olá, sejam bem-vindos ao Gatilhada Podcast. O podcast que promove o tiro esportivo, que quebra o paradigma com armas de fogo, que tira aquela visão de bandido e policial relacionada à arma. É mais um esporte. O tiro é mais um esporte, como todos os outros, é um esporte maravilhoso. E hoje nós estamos aqui no 8º episódio para receber o meu amigo aqui, o colega aí de pistas, que vai contar um pouco para vocês aí como que é o tiro esportivo na vida dele, beleza? Então, vindo lá de Mojimirim, nosso grande amigo Danilo Veltroni, o pai do Luca e o pai da Valentina. Meu amigo, muito obrigado de você ter topado aí essa iniciativa, ter saído de casa, ter vindo até aqui gravar com a gente. Vai estar tirando com a gente também aí no ACT 153, na nossa provinha. É um prazer recebê-lo aqui. Fico muito feliz aí de você estar com a gente aqui. Gustavo, eu que agradeço o convite de estar vindo participar aqui, conhecer o Clube de Tiro. E vamos contar um pouquinho da história, como é que eu comecei nesse mundo que eu acho fantástico hoje. Galera, esse cara é 2 vezes campeão mineiro, 2 vezes vice-campeão brasileiro. Danilo, e você teve uma ascensão bem rápida, né? Assim, eu não tenho tantos anos de PSC, mas é diferente, né, de alguns outros até que pôde participar aqui do podcast, não é uma história tão longa, né? Uma história mais recente, já com uma ascensão bem legal, já título importante. Cara, é que eu já vim de outros esportes, né? Eu vim do motocross, que é um esporte que dava uma agilidade, o mental era muito importante. Então, quando eu mudei por causa de acidentes mesmo, não aguentava mais quebrar parte do corpo durante o ano, e encontrei o tiro. Por causa do motocross veio o tiro também. E eu acho que de eu ter vindo de outro esporte que demandava muito de mental, físico, eu acho que a evolução foi rápida por esse motivo. Até pessoas que me conheciam do motocross, que estavam no tiro também, falaram a mesma coisa. Falaram, cara, a evolução vem por causa do esporte que você vê. E hoje você vê que muitas pessoas que vêm do esporte automobilístico em si, que vai para outro esporte se dá muito bem. Tá? Hoje a gente tem até um menino que veio do motocross e está no Moto Velocidade, que é o Diogo Moreira, e hoje está na principal lá brigando pelos caras de ponta. Então, acho que a base do esporte me ajudou muito. Tá? Desde pequeno, desde meus 13 anos. Tá? E, então, realmente no tiro eu comecei na pandemia ali, em 2021, 2022, e consegui realmente despontar. E agradeço muito por dar certo, porque eu preciso dessa motivação de estar vencendo para você estar no tiro, né? Senão eu já teria desanimado, com certeza. Então você começou em 2021, né? 21 para 22 aí isso. Na pandemia. E você começou onde? Que clube de tiro que você começou? Já em qual modalidade? Cara, a história do tiro foi o seguinte. Eu quis ter arma por causa que quando eu andava fazer motocross, a gente tinha um motorhome. Eu precisava viajar para os lugares, você precisa ter uma estrutura para estar indo. E eu falei, nossa, eu precisava ter arma para estar viajando, às vezes dormir em posto de combustível. Então eu fui ter a arma em si. Tá? E um dos pais do amigo meu que andava de motocross, que é o Betão, hoje da BR Armeria, o Betão, o filho dele andava de moto. Então eu conheci ele através do motocross. E falava pra ele, cara, eu lembro que você falou que você atirava, mas isso é chato, ficar atirando no papel, né? Ele falou, o dia que você entender o que é o tiro prático, você vai ver que é legal. Tá? Só que ele não estava mais atirando, ele estava acompanhando o filho no motocross. E quando o filho dele resolveu parar, ele voltou pro tiro. E quando ele voltou pro tiro, eu fui ver ele atirar. E aí, a hora que eu vi, falei, cara, isso é legal, porque envolvia tempo, correria, então era muito parecido com o que eu vivia no motocross. Então, basicamente, eu fui direto pro IPSC, porque eu tinha arma por ter mesmo, por proteção, e quando eu resolvi competir, foi direto pro IPSC. Eu nunca competi precisão. E o teu primeiro clube de filiação, qual que foi? É o clube de tiro lá de Espírito Santo Pinhal, que dá uns 40 minutos de Mojimirim. Show de bola. E hoje, qual que é a sua divisão? Você teve uma alteração de divisão aí, né? Eu comecei na Light, tá? Até acho que para começar, eu aconselho a categoria Light, 380.
tive uma evolução legal, mas eu tinha muito problema com a arma. Eu não aguentava. Eu tinha 2 Imbel idênticas. Acho que de um ano que eu atirei de light, eu nunca consegui com as 2 na mesma prova. Sempre alguma estava quebrada. Aí eu cansei disso. Falei, cara, eu não aguento mais quebrar. Eu falei, quero mudar para uma arma que eu não tenha dor de cabeça. E na época existia a Production Optics Light, que eram as armas de polímero com red dot. E aí eu comprei uma Glock, que na época eu só precisava colocar o red dot e um gatilho. E caí de paraquedas. Falei, vai dar muito errado. Eu falei, porque eu tava atirando com uma arma pesada, gatilho leve, alce massa, e do nada eu fui para um gatilho pesado, uma arma leve e de mira óptica. E tanto que foi meu ano de crescimento nisso. E só que parece que eu me encaixei, parece que eu tinha que atirar naquela divisão. E depois eu mudei agora, recentemente, para a Optics. E continua com a Glock. E continuo com a Glock. Glock na Optics. Aí pôs o funil, pôs um carregador maior. Na verdade, esse ano que eu mudei, porque até ano passado eu estava indo com a arma igual da Production. Aí comecei a ver o pessoal mexendo, esse ano, queira ou não queira, o Arendola subiu para a Optics também, aí comecei a ver as coisinhas que ele colocou na arma e comecei a copiar um pouquinho para modificar. Legal, show de bola. E curso, cara, quem foi, como que começou essa história? Você fez curso, com quem que você fez, como é que foi? Como eu comecei na pandemia, né, na época não podia ir direito nos clubes de tiro, a competição também não estava tendo muito, eu conheci o pessoal lá da WSA, que é do Clube Orion, que é o Guilherme Scott e o Ramon Barbosa. E eles criaram um curso de PSC online, que até na época eu falei, pô, isso daí não vai dar certo, online. E foi muito legal, foi muito. Eles são extremamente didáticos com isso. Então, eu lembro que era toda terça e quinta, era 3, 4 horas de curso e eles te cobravam, te corrigiam, você com o celularzinho ali filmando, uma galera ali. E depois do curso deles, que tinha um período, eu não me recordo qual, eu continuei por muito tempo ainda fazendo o Dry-Fi, que eram os treinos online deles também de treino a seco. E eu acho que a evolução veio muito nisso. E o Betão, que eu falei que você que é o pai do João Pedro, que a gente conheceu no motocross, por ele ter vindo, atirador de PSC de muitos anos, ele também tinha um fundamento e ele foi passando ali a parte inicial para a gente, principalmente a regra, né? Porque o PSC tem muita regra. Então, a regra ali a gente aprendeu com ele de não cometer os erros e tudo mais. Mas a escola mesmo foi o pessoal ali do Guilherme Scott e o Ramon. Legal, show de bola. Qual que é seu ponto forte do teu estilo de tiro? Cara, eu acho que a minha explosão é muito boa. Eu tenho um deslocamento legal, tá? E então isso no PSC até ainda eu brinco que quando são provas que tem um estilo de correria maior, eu acredito que eu me dou melhor. Eu tenho um deslocamento legal, eu tenho uma potência de saída, e o PSC tem muito disso, de breca para. Então, quando é uma prova mais parada, eu sinto um pouco mais. E quando tem mais deslocamento, eu prefiro. Show de bola. E você tem que tipo de preparação você faz pro IPSC? Cara, hoje, academia, eu treino bastante academia, faço bastante bike. Não acho que isso ajude tanto, né? Que eu ainda brinco que tem atiradores gordinhos que atiram muito, tá? Mas ele te ajuda na agilidade. E eu treino. Hoje, por questões financeiras, porque o tiro também não é barato, eu tento treinar seco, com mais frequência. E vamos supor, eu tenho uma prova esse final de semana. Aí eu vou durante a semana e dou um volume grande de tiro. Tá? Então é isso que eu tento fazer do que é ficar atirando toda semana. E por eu ter 2 filhos pequenos, então eu também oscilo ali final de semana com eles, de viajar com eles, de passear. Mas eu tento atirar mais quando véspera de competição. Tá? Então eu vou ter um campeonato brasileiro que eu vou quinta-feira. Eu vou lá na terça-feira e dou uns 500, 600 disparos. Show de bola. Dos títulos aqui que você tem, dos 2 mineiros, qual foi o mais difícil de ganhar? Cara, eu acredito que foi o primeiro, tá? Que na época ali eu estava crescendo na Production e tinha ali o Edmar do Clube de Extrema, que estava competindo comigo. O Edmar é um cara extremamente experiente e que não erra, tá? E eu ainda novo ali, oscilava muito, tá? E ele um dia ele falou uma coisa para mim que eu gostei muito, ele chegou para mim e falou, cara, você vai ganhar de mim. Eu falei, mas por que, Edmar, você tá falando? Ele falou, você tá entendendo o jeito de atirar com a tua arma. Ele falou, você é novo para esse equipamento, mas você já está percebendo onde é o limite do teu equipamento. Então, ele falou, uma hora você... Não vai demorar, ele falou, você vai ganhar de mim. Então,
quando isso aconteceu, eu falei, cara, obrigado. Eu falei, obrigado, porque ele também tem uma experiência fantástica, o Edmar. E tanto que ele, que agora no Pan-Americano, vai ser o cara que vai atirar antes, para depois passar as dicas para a gente das pistas, de como fazer. Então, dele ter falado isso foi muito importante, porque eu senti a evolução e era um cara que eu jamais pensava em ganhar. Tá? Então, acho que foi do Mineiro, foi o primeiro título do Mineiro. Mandar um abraço aí pro Edmar, lá de Extrema, tá tendo prova lá esse final de semana. Sim. Já convidei, vai vir aqui também para contar aí um pouco. Tem muita bagagem também no tiro Edmar. Um grão de um clube lá. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do Balesteiros lá no clube dele. Lá. Sim. Então, foi a primeira vez quando eu fui conhecer, eu já fui em prova dele lá, mas a primeira vez que eu fui foi no curso do Balesteiro, atendeu a gente super bem lá. Foi bem legal essa experiência aí com ele. E qual foi o mais difícil de perder? O do ano passado. Do ano passado, sem sombra de dúvida, foi o mais difícil, porque chegou na final, com a chance de 3 atletas ser campeão brasileiro ano passado, que era o Ricardo Nazato, o Gustavo Cassa e eu, tá? E foi um ano bom ali. Na Optics ou... Na Optics. Na Optics. Isso. Então, foi difícil porque foi um ano muito difícil para mim ano passado, em questão de trabalho e tudo mais. E chegou no final do campeonato, a gente tinha chance. Quem ganhasse a prova era campeão brasileiro. Tá? E uma prova de final, 3 dias atirando. E eu acho que contou muito ali o mental, cara. Quem ali se concentrou mais, eu não tive o primeiro dia bom. Tá? Então, acho que isso me atrapalhou. Se o último dia tivesse sido ruim, eu acho que seria menos pior, porque aí você começava bem. Mas, cara, ele mereceu, ele atirou muito bem, penalizou menos. Eu acho que, assim, meu tempo de prova foi excelente, mas eu tive penalidade. Então, o PSC, isso que é legal. Não adianta você correr e cometer erro. Meu tempo de prova foi excelente, eu estava atirando muito bem, uma cadência boa, mas eu penalizei. Então, isso contou muito para o resultado final. Aí eu acabei ficando em segundo. Então, assim, foi difícil por esse motivo, porque você podia ter o título ali, o título estava na mão. Mas foi bom, acho que tudo tem seu momento. E aí, esse ano que contava a questão da Optics para a equipe do PAN, então, até quem fosse campeão ano passado na Optics não era sinônimo que estava na equipe esse ano. Então, as 2 etapas desse ano que valia ali a vaga para a equipe. Mas ganhar um título de brasileiro era algo muito sonhado e vai chegar aí no momento. Não, com certeza, você está no caminho, vai dar tudo certo. DQ, já tomou? Cara, a minha história com DQ, ela é muito engraçada. Foi o meu DQ que me divulgou para o mundo do IPSC. Tá? Que foi um DQ... Foi no meu primeiro ano da Production. Foi numa prova em Atibaia. E foi quando eu já estava dando o pulinho ali de melhora, tá? E na época a gente estava com a câmera 360 e com a câmera do boné. E não foi DQ, tá? Mas o RO me parou, ele achou que eu tinha quebrado o ângulo, ele me parou, eu fiquei quieto, saí da pista. E beleza, aí eu catei, peguei os vídeos e mandei pro Betão, que são caras críticos e tal. Na hora, até o Betão respondeu e falou assim, cara, o que aconteceu? Não tem nada de errado aí. E aí, beleza. Aí isso passou, aí eu quis mostrar o vídeo. Até na época o Jaime viu que a prova era do clube do Jaime. Tava sendo em Atibaia, mas quem tava promovendo era o clube do Jaime. O Jaime viu e falou, não, cara. Tem que mostrar isso, é nítido que não aconteceu nada. Só que na época não podiam usar o vídeo. Tá? Aí meu vídeo começou a rolar em todos os grupos, absurdo, o cara deixa a família em casa, sai cedo, tal, e não querem ver o vídeo. Depois disso, na época, chegou até pro Oscar, que era o presidente da confederação, e começaram a usar isso como base. Cara, vamos assistir. Se o vídeo, assim, não der para ver, ok, mantém o DQ. Mas se o vídeo for nítido o que aconteceu, volta atrás. Mas no dia que a galera ficou brava é que não queriam ver.
não podemos ver, não podemos ver, não podemos ver. Não queriam ir contra a decisão do RO, tá? E depois isso mudou, né? Na verdade, as próximas etapas quiseram proibir câmera, na época. Até ter o Daniel Bombadão, de Brasília, que estava sempre... Ele me chama de polêmico até hoje. Ele falou, o polêmico chegou. Porque, cara, foi para vários lugares, muita gente me chamando, muita gente me adicionando. Eu ganhei muito seguidor na época, tá? Porque era nítido que não foi o DQ. Tá? Eu até ainda brinco que se tivesse sido DQ, eu não queria que tivesse espalhado desse jeito. Mas... E depois quiseram proibir a câmera e depois até o Oscar chegou e falou, cara, não, por que isso? Isso é mídia, divulgação. Hoje tudo a rede social ajuda a nós, atiradores. Então, hoje... Tanto que hoje o pessoal assiste. Então, tem uma dúvida, o pessoal vai lá, assiste e se precisar voltar, volta o DQ. Tá? Então, foi engraçado por esse motivo. Foi o único, tá? Acredito Bom, que... né? Tomara que seja. Tomara que seja. Eu acho que assim... O último eu também acho que não vai ser, porque, cara, pode acontecer. Tá? Um errinho, alguma coisinha, mas eu sou um cara que eu me policio muito, muito, com regra, com essas coisas. Porque você ir para uma prova, gastar dinheiro, deixar sua família e tomar um DQ é chato, tá? Então, mas eu tento me policiar muito. Não vou falar que sou 100%, mas eu tento evitar muito erro. Muito. Principalmente para você que é um atirador de deslocamento rápido, né? Sim, então, sim. Sempre tá ali, né? Não tem que ter esse cuidado, né? Principalmente uma pista de regressão, alguma coisa, né? E isso é muito rápido, olha... E até o ser rápido dificulta pro RO também, né? Dele acompanhar. Eu lembro até um RO que estava em Sergipe ano passado, que ele corria junto com o atirador, um tocamento grande. Eu falei, cara, você corre, ainda brinquei com ele, porque não é todo mundo que consegue acompanhar. E, cara, tem que tomar cuidado, realmente. É uma arma de fogo, mas assim, eu vejo a segurança que é o nosso esporte. A gente comentou vindo para cá hoje, conversando. A chance de dar errado é muito pequena, porque a gente se policia muito. O IPSC, ele educa muito a gente. Tanto que se a gente vai num clube de tiro que talvez não siga a regra do IPSC, a gente olha com uma... Cara, até esses dias eu fui num clube de tiro, foi até engraçado. Era um senhor de idade e do nada ele tirava a arma, faltava a arma, tinha gente lá atrás, ele punha a arma pra frente, tal. E eu olhei e falei, gente, eu vou lá falar com o cara? Aí eu fui lá, aí eu falei, e agora? Eu falei, o cara, senhor, o cara vai achar ruim, tal. Aí daqui a pouco ele voltou, a arma era de brinquedo. Só que eu não sabia, era uma arma de bolinha. Só que ele tava agindo e pra mim era uma arma de verdade. E se tornou engraçado porque eu tava achando um absurdo aquilo. Mas eu não sabia que era uma arma de mentira. Então até a minha esposa tava junto, a hora que ele falou, eu falei, ufa. Porque ele tirava a arma, punha a arma, e gente ali do lado, só que a arma era de brinquedo. Só que eu não sabia, então se tornou, pra nós, que se policia tanto, ver uma cena dessa, mesmo sendo uma arma de brinquedo, a gente estranha. E é interessante essa questão do IPSC, né, dessa educação que nós temos em relação à regra de segurança, né, de tão criterioso que o esporte é. Que no nosso clube aqui de Rio Preto, na RTP, nós mudamos, cara. Nós tínhamos uma área de segurança, que a área de segurança nossa, porque na época tinha o porte de trânsito e tudo mais, então a nossa área de segurança era para você ir lá, carregar, alimentar e coldrear. Nós tínhamos... Aí, depois que eu entrei por esse mundo do IPSC, eu falei, cara... Isso tá errado. Cara, isso tá errado. E aí eu falei, cara, não dá para ter essa área de segurança dessa forma. A área de segurança tem que ser igual a do IPSC, cara. Que a chance não de dar entra errado, munição na área de segurança, cara. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Entra. Aí depois veio a mudança da legislação, não tinha mais porte de trânsito, não fazia mais sentido nenhum você ter uma área de segurança para esquentar a arma e sair do clube. Aí falou, mas para as autoridades? Falei, cara, vai para a pista. Tá em pista quente, ele vai lá e carrega, alimenta e tal, e coldreia. O cara que tem o porte aí, que a gente recebe muitos juízes, promotores no nosso clube. Então, eu falei, eles vão me educar, vamos mudar agora a regra de segurança. A gente tem lá uma placa gigantesca, proibida a entrada de munição e fica muito mais seguro. E como aí a gente começou a difundir o IPSC, começou a orientar o pessoal em relação à regra de segurança. O clube que sempre, graças a Deus, sempre foi muito seguro, o nosso clube. A gente tem uma pegada muito voltada para o esporte. Diferente de alguns clubes que está tudo certo.
tem uma pegada mais tática, uma pegada mais para defesa, a gente sempre foi voltado para o esporte. A gente fala, cara, o esporte te prepara para a defesa automaticamente, você não precisa esquentar a cabeça com a situação de defesa. Se você pratica um esporte, tal, você vai estar ali sempre manuseando arma, você vai ter sua precisão, você vai saber sobre regra de segurança, você vai estar apto se um dia tiver que usar. A gente acaba tendo é muito boa também, né? Então, a gente conseguiu, cara, e a gente conseguiu dar essa... melhorou. Um clube já era seguro, nunca tivemos um acidente lá dentro, ficou ainda mais seguro. Então a gente lá é placa esparramada para todo lado, proibido manuseio de arma. Quer manusear, vai na área de segurança sem munição ou vai para o box. Sim. Ou entra na linha de tiro, vai para o box, em pista quente você manuseia. Então o IPC nos ajudou. Até nisso o IPC nos ajudou a melhorar a segurança no clube. E eu, como fui direto para o IPSC, então assim, eu acho que eu falo também de eu evitar problemas, porque eu não criei um vício errado. Então, eu fui direto pro correto ali, do jeito de fazer, o jeito de não errar. O Betão, que me acompanhava muito no começo, extremamente crítico com isso, muito, muito, muito. Pegava no pé mesmo, ficava bravo caso fizesse algo de errado. Então, assim, você começar no certo, até acho que mais fácil de quem... Sei lá, eu, tipo, se eu tivesse vindo de outro esporte, precisão, alguma coisa que não tem tanto essa regra, e você mudar a sua cabeça, às vezes é até mais difícil disso acontecer. E como eu já fui pro IPSC, seguir a regra, área de segurança, munição, só tem contato com a arma quando o RO autoriza, isso acho que acabou me ajudando bastante também. Show de bola. Cara, você tem alguma história aí interessante de aeroporto, hotel... em relacionado às provas, assim, algo tipo um perrengue, algo que não deu tudo errado? Cara, perrengue que eu tive... eu falo que a gente aprende muito, né? Sempre traz aqui uma situação, principalmente de aeroporto, cada dia a gente escuta aqui uma história que você fala, nossa, isso eu não sabia. Até no grupo do PAN, né, essa semana rolou muito isso, né, de arma extraviada e tudo mais. Eu, graças a Deus, não. Amigos próximos eu já vi, sim, da gente chegar no destino, a arma não chegar. Para evitar isso, eu ponho o AirTag na mala, então eu sempre estou de olho ali na hora que eu estou no avião. E mesmo assim, às vezes eu chamo a aeromoça e falo, eu tô com o Alpha Fox, cara, entrou no avião? Eu sempre pergunto isso, tá? Porque a gente, ainda mais eu que desse negócio, por causa das crianças, eu viajo um dia, atiro no outro e às vezes eu volto até no mesmo dia. Então, se a arma não chegar, vai me complicar a vida. Perrengue que eu passei, eu acredito só ano passado, tá explicando um pouco, eu era gerente de uma empresa de embalagem que eu estava, e a empresa tomou um golpe e a empresa fechou. Então, assim, meio que a gente ficou sem salário por um bom tempo. Então, afetou muito financeiramente ano passado, e eu estava disputando o Campeonato Brasileiro. Falei, cara, eu não posso parar. Falei, como fazer isso? Aí... hoje eu abri um escritório de representação, falei, não quero mais trabalhar dentro de empresa, falei, eu vou montar a minha representação, eu trabalho com embalagem, e hoje, graças a Deus, tá dando muito certo, mas ano passado me pegou desprevenido. Cara, eu no meio do campeonato, e agora? Falei, eu paro, o que eu faço? Aí, então, o perrengue que eu passei ano passado, teve a etapa de Teresina, no Piauí, que por questões de gasto, eu peguei um voo, eu cheguei às 3 horas da manhã no aeroporto, eu montei no carro, fui pro clube de tiro, cheguei às 4 e pouquinho, dormi no carro, coisa que a gente não acaba não contando, mas que eu acredito que foi um perrengue. Aí dormi no carro, sei lá, 1 horinha, aí começou a prova, atirei a prova, aí falar assim, que atirei no meu melhor, não, porque eu sou um cara que preciso descansar. Mas fiquei em segundo ali na acostada, no primeiro. Aí acabou a prova, eu montei no avião e voltei de volta. Nossa. Então, assim, eu acho que foi o meu perrengue até Só que isso também, cara, são coisas que também te dá gava. Cara, vamos lá, vamos pra cima, você sabe fazer e tudo mais. Então, eu precisava cortar gasto ali para continuar atirando. Final do ano passado, muitos amigos me ajudaram. Cara, o que você precisa? Você precisa de insumo? Precisa de espoleta? Vamos lá para você terminar o ano aí, vamos terminar o ano. Até eu também ali me reerguer, voltar ali, trabalhar direitinho. E até um dia até a Dália, do Totti, veio falar comigo. Ela falou, cara, você só atira em dia ruim, você só atira no perrengue e você vai bem. Eu falei, Dália, às vezes a gente precisa pegar a dificuldade e não reclamar. Tipo, eu não vou ficar me lamentando ali, não dormi, tal. Vamos atirar, é o que eu gosto de fazer, isso me motiva, eu acho que eu falo que é a minha terapia.
Tem gente que gasta hoje com terapia. Cara, eu tiro a minha terapia. O esporte sempre foi minha terapia, porque tudo é estressante. No trabalho é estressante. Eu trabalho com venda de embalagem. Por causa da guerra no Irã, faltou plástico no mercado. Você vai se estressar? Não. Então, tem o esporte ali para te acalmar, que é o único momento que acho que você esquece de tudo. Quando eu tô na prova de tiro lá, cara, não tem problema. Eu tô focado naquilo, vou atirar e acho que é a minha terapia, cara. Então, eu tento ao máximo não faltar, me dedicar. Eu sou um cara extremamente dedicado, não gosto de perder. Não, assim, não é nem questão do perder, eu não gosto de atirar mal. Se eu atirei muito e fiquei em quarto, eu tô contente. Tá? Eu sou muito disso. Mas quando você vai, você fala, cara, esse dia mesmo eu fui numa prova e esqueci o alvo. Eu falei, cara, isso não é imperdoável. Nossa, isso me xingava. Eu falei, não posso, cara, isso não pode esquecer um alvo. Não tem como. Então eu me cobro muito, eu me cobro. Tá? É isso aí. E o mental é muito forte no IPSC, né, cara? Até tá tendo já um trabalho, tem conversado com vários atiradores, já tem atiradores fazendo já uma preparação com psicólogos Sim. e tal da questão mental. Eu acho que é o principal. Hoje, do tiro, é o mental. Porque, assim, atirar, a gente falando de curso, tá? Comecei com os caras do Orion, fiz curso com o Jaime, fiz curso com o Steve, fiz curso com o Lucimar. Cara, cada um eu acho que você aprende uma coisa legal. Jaime foi uma escola para mim, eu acho que o deslocamento eu peguei muito dele, de ficar assistindo ele, que eu fico assistindo. Eu falei, cara, como é que ele consegue fluir tanto, tá? Então, assim, só que uma hora você sabe atirar. Por que o Danilo sabe atirar, o Gustavo sabe atirar, e por que às vezes um se sobressai o outro? Cara, a cabeça, ela é muito. E eu falo assim, atiradores bons acabam tendo problemas mentais. Que eu falo assim, de um desvio de atenção ali mesmo. Uma vez eu atirei uma etapa do Cortez com o Jaime e com o João. Cara, dois caras, assim, de uma experiência fantástica. E foi uma escola aquele dia para mim, porque eu vi os dois, assim, desabar e subir no mesmo dia. Falei, cara, então, assim, se eles são os caras foda do Brasil e eles também erram, tem uma queda mental ali, por que eu também não posso ter? Tá? Então, e eu falei, mas o que eles fizeram para melhorar isso no dia? Para focar e melhorar? Então, eu falo assim, hoje, para mim, acho que no tiro, o principal é o mental. Que, cara, você sabe o que tem que fazer, você sabe o jeito que tem que agir, mas se você não tiver com a cabeça boa, eu vou dar um exemplo esse ano. Esse ano, primeira etapa do Brasileiro, eu estava basicamente sem treinar, não estava treinando muito. A Optics, eu acho que é a divisão hoje mais difícil que a gente está tendo. Tá? Simplesmente na minha divisão tá os atuais campeões brasileiros do ano passado. Tá? Então eu fui para a etapa também, atirei com RO, dormi na casa do organizador da prova também para evitar custo. Tipo, um squad também que não me puxava. Cara, eu vou fazer meu tiro. Eu sei atirar, eu gosto de atirar. E fui tanto que eu atirei na quarta-feira. Eu fui ter ideia do que eu atirei no sábado. Que a hora que eu comecei a ver os resultados, falei, cara, eu atirei bem. Porque eu estava com RO ali, eu estava sem parâmetro. Então, vamos falar assim, é uma prova que eu não estava me cobrando de atirar. Eu fiquei em terceiro, colado fiquei perto do Arendola ali e do João. Aí, a segunda etapa, que definia a vaga para o PAN, eu já estava com aquilo lá na cabeça. Cara, eu não posso errar, é a vaga para o PAN, eu preciso atirar muito, eu preciso voar aqui. Eu ganhei de uns caras que eu talvez achava que eu não ia ganhar na primeira etapa. Aí eu já comecei a prova muito mal. Tipo, com pressão tremenda, coisa que eu, cara, não tenho nervosismo, tá? Mas porque eu tava com o mental que eu tinha que ir bem, era vaga pro PAN, e aí eu comecei mal, comecei penalizando, errando metal, aí uma hora eu parei, sentei e falei, cara, o que você tá fazendo? Pô, você treinou pra isso, você vai jogar, vai descartar agora? Aí depois, no final da prova, eu voltei a atirar e atirei muito, tá? Então, não foi um resultado bom, tá? Igual a primeira etapa, porque eu vacilei, eu acho que a nossa divisão ali não permite esse vacilo, tá? Você tem que estar sempre na média, você não precisa ganhar todas as pistas, mas você ficar ali sempre segundo, terceiro, quarto, você vai ter um resultado bom. Mas, por exemplo, eu tive uma pista só eu tive 3 penalidades, já me jogou lá para baixo e isso vai representar muito no final, tá? Mas eu precisei sentar, colocar a cabeça no lugar, falei, você treinou para isso, você tá aqui, por que você vai fazer isso? Você sabe atirar. E eu sou um cara que, tipo, se eu falo que eu vou segurar, eu vou pontuar, aí que eu faço besteira.
Eu tenho que chegar e atirar o que eu atiro. Tem um amigo meu que fala, cara, você é maluco. Eu falei, eu tenho que ser assim, porque se eu segurar, eu me retraio e eu acabo errando mais. Então, mas foi uma prova também que eu gostei, porque tipo, eu comecei mal, desanimado, e aí uma hora eu sentei, conversei comigo mesmo, falei, cara, você sabe atirar, não precisa errar. Vamos lá e dá tempo ainda de recuperar, porque os outros também podem errar. Então, assim, terminei, veio a vaga pro PAN. Mas, assim, como foi o mental de uma prova sem cobrança e uma prova com cobrança. Muito bom. Tua recarga, o que você tá... Qual projeto você está usando? Pólvora, fator, o que dá, carga aí, prensa, o que você usa? Vamos lá. Eu tenho uma Dilo 750, eu mesmo faço a minha recarga. Tá? Não tenho apoio de nada assim que possa falar, mas eu comecei muito com ponta da Marcondes, que eu gostava muito da de nylon, que eu acho que os únicos que faziam a da de nylon. Aí depois que a Marcondes foi vendida, começou a complicar de você comprar essa ponta de nylon, que para mim era a melhor ponta que existe. Não sujava cano, não chumbava e tudo mais. Aí quando a Marcondes foi vendida, começou complicado a gente comprar essa ponta. Aí eu testei outras pontas e hoje eu atiro com a Eagle. Tive um atendimento muito bom do pessoal lá, não tenho apoio nada, mas assim, não tenho o que reclamar. A ponta é muito boa, o cara me deu uma aula um dia, me ligou explicando e tudo mais sobre o tipo de chumbo. E pólvora 217, tá? Aí eu que faço minha recarga. E meu fator dá 130, mais ou menos, de fator. Tá? E quanto você põe? Quantos grains? Vai em torno... Depende da espoleta. Eu estava tirando um tempo atrás com CCI, aí dava para pôr 3.8 só, com a ponta de 135. E hoje eu tô com CBC, a CBC eu já tive que pôr 4. Senão não dá fator. Então, e ponta de 135. Ponta de 135, isso mesmo. Você gosta da 135? Gosto. Pro meu tiro, assim, não perdi velocidade. Eu tenho uma cadência boa. E, cara, eu acho que time que tá ganhando não se mexe. Eu sou um cara bem chato em mudar as coisas. Eu vejo um amigo testando. Hoje tá muita discussão, né, em cima da 125 e da 135, né? Não, eu já vi gente com 130, mas assim, eu me adaptei, eu não tenho pane. Cara, eu não tenho problemas com a minha arma. Até já cogitaram de eu trocar de armamento e tudo mais. Mas como eu não tenho problema, eu não vou mexer. Porque você tem uma pane também desanima. Tá? Então, eu tô com uma receitinha ali que eu não tenho problema e eu não mexo, cara. Não mexo. Não, tá certo. Eu tenho uns atiradores, cara, nossa, os caras compram ponta diferente toda semana. Eu falo, tem uns professor Pardal, né, que gosta de testar de tudo quanto é jeito. Agora mesmo, nessa semana que nós tivemos um curso do Luiz César e do Mário Neto no clube, aí, um atirador lá fazendo um agrupamento assim, ó, com a ponta. Aí ele falou, não, mas eu quero testar agora. Eu falei, cara, você não tem que testar nada. Tem que testar só nada. O teu agrupamento tá numa obreia, teu tiro tá numa obreia. Casa com essa ponta, vai lá, compra uma porrada de milheiro disso daí, isso já estoca lá e não mexe, mas fica inventando moda e tal. E aí são os atiradores que a gente sempre vê. Vai para uma prova, tá com pane. Lá você vê lá manobrando a arma. Não, é um dos motivos de eu nem querer mexer na arma, porque eu também, quanto mais você mexe na arma, mais dor de cabeça vai dar. Tá? Então eu reluto ali para colocar coisa na arma também, cara. De mexer. Você ia falar, não, troca a mola. Eu falei, cara, não vou mexer, não tenho problema, não vou ainda mexer com isso, não. Eu tenho. Na minha arma, eu sinto a diferença de 125 para 135. Eu sinto a minha arma parece que mais lenta um pouco no 135. Nos testes assim, de tiro rápido, eu sinto ela... Mas é uma arma full metal. Daí eu acho que já para uma Glock, eu acho que a 135, eu acho que eu acho que até o Arendola tira de 135 também. Acho que o Climb também eu acho que tem bastante tirador de arma de polímero que prefere. Eu acho que dá um equilíbrio, né? Apesar que quando nós tivemos o curso do Balesteiros lá com o Edmar, eu tava de ponta 135, mas eu tirava de Glock naquela época. E ele não conseguia entender, cara. A gente tentou, ele falou, cara, eu não entendo por que vocês aqui no Brasil usam as pontas pesadas, cara. E aí não sei, a gente ficou assim, foi a discussão do curso, cara. No jantar, no almoço, a discussão era... Ele falava, cara, não faz sentido vocês usarem a ponta pesada, é pior, tal, pro recuo da arma, pro fechamento do ferrolho e tal. Aí chegaram numa situação até de questionamento da pólvora. Ah, mas a pólvora que vocês usam lá fora é diferente.
Então, a E a pólvora gente que a gente teve um usa problema aqui... também, uma época que a gente não conseguia pólvora também. Então, queira você usar um 3.5, você gasta menos Sim. também. Mas eu lembro, não lembro que época, mas eu lembro uma época que a gente não Não, é conseguia pólvora. recente agora. Eu acho que é coisa de um ano e meio atrás. Aí o que salvou foi que a Ibramum entrou no mercado com a pólvora deles lá, com a espoleta e tal, mas não tinha pólvora na CBC para comprar. Não tinha. Eu lembro que eu que sou lojista, tenho o clube, eu comprei de outra loja pólvora para não deixar o clube sem pólvora. Tive que comprar, comprei o que tinha, o que achava, da Imbel, que tinha lá da Imbel comprou, a Fox TP a gente comprou. Aí a Ibramum começou a vender. Aí foi um que a gente conseguiu se abastecer, assim, e conseguimos tocar o ano no clube ali com as pólvoras da Ibramum. Mas é um outro granulado, a gente teve que aprender a mexer com aquilo, com o polvorímetro, fazer os testes. É até uma pólvora forte, né? Ela até deu mais fator, mas é um granulado diferente, é uma pólvora diferente. Cara, nunca testei. Ela é mais forte, ela dá mais fator que a CBC. Mas é um granulado diferente. Dependendo do tipo do polvorímetro ali, você tem que aprender a mexer, senão ela suja mais o polvorímetro. É mais complicadinho um pouco aí. E agora nós vamos fazer aí um agradecimento aos nossos patrocinadores aí que nos ajudam a manter o podcast aí no ar. Então, queremos agradecer aí o Clube de Tiro, 15 anos completou, Clube de Tiro RTP, que é a Associação Rio Pretense de Tiro Prático, aqui de São José do Rio Preto. Armeria Rio Preto, a melhor loja aí de Rio Preto e região, a loja bem especializada, tem uma gama gigantesca lá de marcas e modelos, e lá a gente fala que a gente dá uma assessoria, a gente não empurra a arma com desconto, arma barata no atirador. O que ele quer atirar, a gente encaixa ali a melhor arma, no que ele imagina que ele quer gastar, o que está ali dentro do orçamento dele e para aquilo que ele quer usar. Temos também o clube mais novo aí da região, o ACT 153, que o Danilão vai ter a oportunidade de conhecer, vai atirar na nossa prova regional lá. Temos aí o nosso amigo Paulo Togni, da Medicina Nuclear, dando essa moral aí, mantendo o nosso podcast no ar. Tem a Lobregat Imobiliária também, nosso patrocinador, e a Piper Steakhouse. Muito obrigado aí vocês que dá essa força pra gente. Meu amigo, agora, preparação total, reta final praticamente aí, do nosso Pan-Americano. Quais são suas expectativas? Como é que tá aí os treinamentos? Primeira prova internacional. Primeira prova internacional, primeira prova fazendo parte da seleção brasileira, que isso acho que é um sonho de qualquer atleta, só de vir a convocação, ali a escolha dos uniformes, eu acho que é algo que ano passado tinha batido na trave ali a vaga pro Mundial, e eu fiquei, cara, eu quero isso aí, eu quero ir, tipo, dá pra ir, mas assim, você ir pela seleção é diferente, então agora tá caindo um pouco a ficha referente a isso, tem uma prova internacional. Eu não sei nem o que esperar, que eu não sei como é, se ser bem sincero para você. Vai ser a primeira vez de tirar 24 pistas. Eu acho que a constância deve contar muito. Assisti agora esses dias, estava tendo o Campeonato Europeu. Comecei a assistir para ver também os outros atletas que vão estar ali participando. Vou focar mais agora para a final a gente está aí quase 2 meses, 1 mês e pouquinho da prova. Tentar treinar mais, o treino a seco eu acho que é um negócio que ajuda muito. Eu tento, pelo menos aí, chegando perto das provas, eu tento treinar todos os dias. Eu falei, cara, eu brinco assim, que 20 minutos não vai afetar ninguém, mesmo você tenha a correria do dia a dia, filhos, 20 minutos, até eu não sei como minha esposa aguenta, mas meu apartamento tem alvo para tudo quanto é lado. Meu apartamento é uma pista de PSC. Então, que hora que dá um tempinho ali, pega a arma e faz pelo menos um treininho a seco. Legal. Vai de Optics, né? Tá na Optics, de Glock. De Glock. O Pan-Americano é em Aruba, né? O pessoal aí vai ser iniciando aí dia 25 de agosto, né? Acho que 25 já é prova, né? Isso. 25 de agosto. Antes é os ROs, né? Vai tirar. Então, uma expectativa boa, né? Tem bastante atirador de alto nível e vamos brigar com os nossos irmãos lá, né? Que acho que eles isso aí. Acho que eles é a maior expectativa da prova, sim. né? Com certeza. Então, praticamente é o time da CZ, né? Sim. Hoje, os argentinos. Mas vai ser legal. Em Aruba, né? Um local de praia. Tem que estar focado na prova. Sim, sem dúvida. Não pode ficar olhando as praias lá.
E como que tá a situação do teu apoio? Você criou aí uma rede aí na internet, uma vaquinha online. Isso. Fala um pouco disso daí. Nós vamos colocar aqui embaixo também aí o link de apoio e tudo mais. Quem é do esporte aí, de tiro, quem não é também, que estiver assistindo, vamos dar essa força para a gente ir com os atletas cada vez mais forte, chegar com condição. Nós temos condições de ir para pódio. Então, o Brasil está muito bem representado. Então, vamos apoiar aí você que é CAC, atirador, que gosta do IPC, que gosta das outras modalidades. Esse apoio é muito importante aí para que a gente cresça cada vez mais o nosso esporte. Assim, qualquer ajuda é bem-vinda. O que pegou muito desse Pan-Americano foi que, tipo, como a Optics, a equipe foi selecionada esse ano, precisava passar a segunda etapa para saber quem era, então ficou muito em cima. A gente teve 3 meses ali e é um custo muito alto. E esse ano, por ser ano eleitoral e tudo mais, a confederação acabou não conseguindo ajudar muito os atletas da seleção. Então, eles ajudaram com uniforme, inscrição, que já é uma tremenda ajuda. A gente conversou isso antes de vindo para cá. E aí, então, o que eu fiquei pensando? Cara, não quero perder uma prova, minha primeira prova internacional, a primeira prova fazendo parte da seleção brasileira. Então, eu criei uma vaquinha online, dá para doar 20, 30, 40 reais, não precisa ser nada estratosférico. Tem uma galera já ajudando, amigos do tiro também, tá? E para a gente arrecadar aí para estar indo nessa prova, que a gente conversou, é uma prova cara por ser um local de turismo. Tá? Então, o custo para uma prova dessa ficou muito grande. Tá? Então, mas a gente não pode abaixar a cabeça. Estou tendo ajudas, assim, estão me ajudando, graças a Deus não tenho o que reclamar. Mas ainda falta, vamos falar, a gente chegou ali na metade do que eu precisaria para estar indo para essa prova. São muitos dias lá que a gente conversou, parte de hotelaria é muito cara. Mas está dando certo. Quem puder ajudar, qualquer ajuda é bem-vinda, eu agradeceria muito. Show de bola, galera. Vamos dar essa força aí pro Danilo, vamos apoiá-lo aí, que está representando o nosso país. Danilo, conta pra gente um pouco da história do Bob Steen. Eu mesmo, particularmente, comentei com você antes, falei, o Bob Steen é de Minas, é de São Paulo, é do clube do Edmar, ficou essa dúvida, eu tinha essa dúvida. Aí até você comentou comigo e acho que não é bem isso. Então conta um pouco como é que nasceu o Bob Steen. Vocês têm um uniforme bacana, vocês têm meia, short, boné, agasalho, é bem legal aí. E tem bastante gente, né? Tem uns de Minas, tem de vários cantos do Brasil aí. Cara, a história do Bob Steens ela é bem engraçada, porque quem começou com o Bob Steens foi o Betão, lá de Espírito Santo Pinhal, o Leonardo Vilhena, que é de Campinas, e o Murilo Ferreira, que é de Poços de Caldas. Eram os 3 que eles estavam ali indo pro tiro, o Leonardo estava começando, e o Betão ensinando eles ali. Então, eles começaram, porque Bobs? Porque era o Bob pai e Bob filho. Tá? E eu conheci o Betão. Aí, quando eu fui pro Bob Steens, ele falou, cara, vem pro Bob Steens. E eu já sou mais atrapalhado com essas coisas. Eu gosto das coisas, de mudar as coisas. Então, quando a gente chegou, era um tipo de camisa só. Aí, a gente usava boné de outra marca e tudo mais. Aí, a hora que eu entrei, eu falei, cara, por que não criar a nossa marca? Tá? E aí eu já tinha uns amigos no motocross que tinha confecção das coisas, então eu fui atrás do boné, aí eu fui atrás da meia. Hoje a meia, o pessoal mais gosta é a meia. Teve até uma etapa do brasileiro que a gente presenteou todos os ROs com a meia. Até hoje eles falam. Até tem esses dias mesmo, eu encontrei um cara e ele falou, cara, eu tenho a meia de vocês. Eu não sabia nem quem era. Tá? E hoje, assim, acho que a gente, da equipe em si, é uma equipe de amigos, tá? Não é nada... certinho ali, que o cara tem que ser bom. Não, é amigos que tá ali no IPSC. Então, hoje a gente cria uma cor de camisa por ano, por isso que vocês podem ver na prova, cada hora a gente tá com uma cor. Foi a gente que levou o rosa, porque ninguém via rosa no IPSC. Então, a gente foi cada vez levando... Então, todo ano a gente cria uma cor nova. Aí criamos o corta-vento também, a meia, o boné... E vamos fazer. Então, todo mundo pede. Tem um lugar que vai, eu queria uma meia. Esse dia RO em Brasília. Eu falei, cara, como faz para ter a camisa de vocês? Eu falei, cara, a gente tem 9 cores. Você escolhe a cor que você quer e a gente manda fazer. Então, tem até gente, às vezes, que eu vejo atirando, fala, cara, quem que é aquele ali com a camisa do Bob Steens? Então, é um grupo de amigos. A gente fala que a gente não representa nenhum clube de tiro em si. Você pode ver que sempre a nossa camisa ali só tem o Instagram da equipe mesmo, que a gente posta umas coisinhas. Mas, cara, são amigos. Hoje a gente tem mais de 35 pessoas. Tem gente em Minas, Espírito Santo. É que Minas tem muito, porque eu tô próximo de Minas ali também.
Então, você falou do Felipe Grespan, ali, o Edmar, que tem as nossas camisas também. E a gente acaba presenteando também muita gente, tá? A gente mandou fazer ano passado pro Oscar. Muita gente pede a camisa também, tá? E aí brincam por causa das cores. Então, antigamente a gente combinava mais, vamos com essa cor. Mas hoje já não. Aí até ano passado a gente brincou, porque um dos atletas nossos fez o Legendários, a gente mandou fazer a laranja. Então, cada hora é uma brincadeira, cara. Na época das eleições a gente fez a verde e amarela. Agora pro Aruba eu fiz a amarela e azul, por causa de Aruba. Então, cada ano a gente cria uma cor diferente. O que bombou mais foi na época do rosa, porque não via no tiro alguém usar boné rosa, meia rosa. E a gente chegou com isso e mudou um pouco. Porque eu falo assim, quando eu comecei o IPSC, eu achava o pessoal muito sério. Gosto muito da equipe de vocês, que vocês entraram com brincadeiras também, coisa que não existia, tá? Até uma vez um cara que é da equipe de vocês, que elogiou muito a gente, o Igor Pérez. Sim. Um dia, sem querer, ele caiu de paraquedas no nosso squad. Ele falou, cara, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Ele falou, cara, e o legal assim é que vocês brincam o tempo inteiro, só que vocês são muito focados. Vocês têm a brincadeira, mas em nenhum momento vocês deixam de querer fazer o certo, atirar bem. Então, assim, e quando eu comecei era chato, era um pouquinho fechado ali, um pouquinho fechado ali, e a gente começou a levar essa brincadeira. Tem um amigo nosso também que é de São Paulo, o João, e o João e a Dani, a esposa, atrapalhado de tudo, chegava fazendo barulho, acelerando o carro, ele atrapalharia, assim, a gente levou a brincadeira pro tiro, mas só que sempre muito focado, sempre querendo ganhar, sempre querendo atirar bem, sempre discutindo a melhor estratégia, tá? Então, e eu vi isso muito na equipe de vocês, falei, cara, que legal, entrou pessoas com brincadeiras, porque eu achava muito sério, muito corretinho, você não via uma tiração de sarro ali, uma brincadeirinha, e hoje, assim, o PSC, a gente está aqui, apesar de gostar de ganhar, isso é uma diversão. A gente está aqui pelos amigos, a gente está aqui para se divertir. E se for para ser sério, se for para ser chato, a gente fica em casa ali parado, não vamos fazer nada. Então a gente quer se divertir, cara. Se divertir é dar risada no aeroporto, é brincar, o tempo inteiro querendo criar coisas novas, para se divertir. A gente está aqui pela amizade e pela diversão. Então hoje o Bob Stins, a gente fala que são amigos que estão participando. Isso é legal. O nosso é até demais. Às vezes a gente tem que, dar uma segurada aí, agora é a vez dele atirar, deixa ele dar uma focada e tal, porque às vezes passa até do ponto. Mas é muita brincadeira, é muita diversão. É bem isso daí. Eu chego em casa falando, nossa, eu não, o dia que eu vou com o time aqui. A gente tem o circuito do interior aqui, que é uma prova que acontece legal. Em 5 clubes ao redor aqui da nossa região, que é lá no Lima, que você conhece, no UNB. O de Álvares Florense, Catanduva, Birigui e o nosso aqui. E aí vai de van, porque aí vai a galera em peso. Eu vi vocês de van lá porque o nosso time tem uns que ainda não atira prova da federação, brasileiro, ainda o pessoal, não, tô pegando jeito aqui e tal. Aí quando é circuito interior, vai em peso. Então, cara, a gente aluga a van, vai a van, mais 2, 3 carros. E aí, a brincadeira, a zoeira, eu chego em casa e falo, eu nunca dei tanta risada na minha vida. Que nem com o negócio da meia de vocês, aí nós fizemos uma meia, o Jorge mandou fazer uma meia com a cara do Fábio, ele ganhou do Jorge. Nossa. Porque assim, a gente concorre, nós somos um time, entre mas vocês. A concorrência nas divisões ali de um contra o outro do mesmo time é um negócio de maluco. E aí o Jorge ganhou do Fábio, mandou fazer uma meia com o rosto do Fábio, assim, com uma mensagem bem carinhosa, sabe, lá, que ele ganhou dele. E aí deu meia pro time inteiro, cara, com a cara do Fábio e tal. Então, legal. Aí depois o Fábio descontou agora nele na história do IPSC Rio Preto lá do Arendolinha. Eu não sei se você chegou a ver, fizeram até charge, e aí ele foi pra lá. E aí foi bacana. O Arendola gravou também, Arendola gravou, e aí o Arendola conseguiu um patrocínio de espoleta da Ibramum pra ele, conseguiu ponto. Ele veio lotado de presente de lá. Até ele atirou lá no sábado e no domingo tinha a prova nossa aqui. Nossa, ele nem dormiu lá. Ele já voltou para no domingo ele tá aqui para contar que ele atirou no squad legal. Da Glock e tal. Então foi bem bacana. E a diversão é... Mas, cara, a gente aprontava mais. Aí chegou uma hora que começou, a gente falou, vai dar ruim. Agora tá dando uma melhorada, porque nós estamos... O Diegão tá na Standard, tá despontando também, legal. Tá brigando na tem que segurar ponta, aí começou a dar uma segurada. O Fábio também na CCP começou... Deu uma boa despontada, foi campeão paulista. E aí começou a dar o Crucial também, tá bem no mini rifle, no brasileiro, tudo. Então aí o cara começa a dar aquela concentrada, o cara tira um pouco o pé da brincadeira. A gente parou um pouco na brincadeira em prova. Em prova a gente tá mais sério, mas as brincadeiras que tem, cara, a gente já chegou quase
pra Polícia Federal por causa de fazer brincadeira. Explodimos o extintor dentro do carro. Cara, o do extintor dentro do carro... A quinta série é eterna. Não, o dia que eu fui devolver o carro, a mulher da Localiza ali olhava pro carro, olhava pra minha cara, olhava pro carro, olhava pra minha cara. Falou, cara, o que vocês fizeram com o carro? Tipo, simplesmente pegaram o extintor e perderam dentro do carro, só isso. Tipo, o aluguel do carro era 200, ficou mais 1.000 pra lavar o carro. Tipo, eu falei, gente, a gente precisa tirar o pé, porque daqui a pouco vai dar... Tem a nossa vai dar história ruim. também na van. Mas Teve eu uma percebi época que tirei a van. vocês brincam muito, Teve uma cara. época que eu tive que tirar a van. Por A causa das saída de van, brincadeiras. tava passando do limite. Aí a gente falou, não, tira a van, vamos de carro, vamos Cada um vai distribuir mais a turma, separado, pelo menos senão vai vai dar 4 em problema. cada carro, e aí vai tranquilo. Aí agora a gente já retomou a van de novo. Mas já voltou pesado Cara, mas de isso novo. é legal, porque é o que você fala assim, tipo, pô, se foi um dia ruim que você atirou mal, pelo menos você deu risada. Não, Foi depois o que o na Igor van- falou, ele falou, cara, eu posso atirar mal todas as vezes. É só risada, vocês tiram sarro o tempo inteiro. Então, assim, então é a brincadeira, você não foi um dia perdido, não foi uma viagem perdida, né? É bem isso aí. Show de bola. Cara, o que você pensa que poderia ter de melhoria no Brasil pro IPSC? Vamos falar na tua praia. E o que você acha que poderia de ter de algumas melhorias que envolvesse federações, confederações aí? O que você acha que podia ajustar isso, podia ajustar aquilo e tal? Cara, que eu vejo assim, eu acho que as federações poderiam ajudar mais os atletas, principalmente os atletas que estão despontando. Eu sou do estado de São Paulo e eu participo mais das competições de Minas, tá? Que eu acho que é muito mais um povo mais acolhedor, não que o estado de São Paulo não seja. Eu falo acolhedor que eu falo, cara, você vai para uma etapa de Minas, os caras fazem um jantar à noite, tem uma resenha ali diferente, coisa que eu vejo que talvez o estado de São Paulo não tenha tanto. E eu sou um atleta do estado de São Paulo. Até esses dias o Paé veio falar comigo e falou, cara, você é um atleta do estado de São Paulo e basicamente não atira no estado de São Paulo. Então, hoje, você tá ali disputando, brigando por um pódio, alguma coisa, se você tem um potencial, acho que vir uma ajuda da sua federação, eu acho muito importante. Tá? E é um esporte que já é um esporte difícil, burocrático, e se a gente tiver um pouco mais de apoio, ajuda. De você tá ali, um empenho, uma ajuda, que seja, cara, de uma filiação, acaba sendo bem-vindo. Tá? Então, a gente tá um esporte que nós somos todos amigos, e quem ajudar é muito bem-vindo. Então, assim, hoje o estado de Minas me acolheu muito bem. Tá? Então, hoje eu faço o Campeonato Mineiro, adoro, é muito mais longe para mim, só que é uma etapa que tem a diversão que a gente está falando. Coisa que eu não via muito quando eu fazia o Campeonato Paulista. Paulista a gente vinha, tirava e montava no carro e ia embora. Não tinha uma resenha, uma festa de premiação. Eu acho que tem que voltar um pouco isso. Você ser mais bem visto, tá? Hoje, por exemplo, você pega o brasileiro. A premiação do brasileiro é fantástico, cara. E você subir no pódio, eu falei, cara, puta, valeu a pena todo o esforço desse ano. Você está subindo aqui, você está se dedicando. Porque não é fácil, é o que a gente fala, a gente deixa a família, é um gasto gritante que acaba gastando. E se você tem um retorno ali, um reconhecimento, é sempre muito bem-vindo. Isso aí, ó. Fica a dica aí É. para as federações aí, está sempre apoiando aí os nossos atletas. Uma inspiração no esporte, não precisa ser no IPSC. Qual que é a sua maior inspiração no esporte? Você já veio do motocross, né? Já tem uma pegada aí no esporte. Cara, hoje, sem sombra de dúvida, eu acho que o Ayrton Senna foi algo que representou muito o Brasil, fez muita gente aí abraçar a bandeira do Brasil. Então, me espelho muito. No motocross eu tive vários ídolos. Hoje, no IPSC, eu acho o Jaime, eu acho fantástico o jeito dele de atirar, a humildade dele, que não é só a questão de você ser um atirador bom, é um cara extremamente humilde, onde você encontrar ele, ele vai te cumprimentar, ele vai te ajudar, ele vai te auxiliar. Então, não basta você ser o melhor cara, você também tem que ser um pouco humilde. Então, são as minhas inspirações. Eu sou um cara que eu tenho uma memória muscular muito boa, então eu gosto de assistir muito os caras bons atirando e tentar trazer para pro meu lado. Falei, cara, o que ele fez ali de diferente? Por que a pista dele foi mais sutil que a minha? Então, eu assisto muito, tá? Eu estudo muito hoje. Aproveitando aí que você está falando desse estudo, o que você vê de diferente hoje? Vamos falar nos top shooter lá hoje, que nem acabamos de ter aí, né, o europeu. O
que você nota alguma diferença pro nosso tiro aqui no Brasil? Falando em Jaime, né, que é a nossa referência no esporte. Cara, o que eu vejo assim, vamos supor, eu tava vendo uns vídeos do Eric Grauff e tudo mais. Parece que eles são muito mais calmos, parece, atirando. Eu acho que, diferente pro Jaime, eu acho que eles têm muito mais condições de treino. Eu vejo os treinos do pessoal da CZ lá, é absurdo. Você vê as cápsulas no chão, você fala, cara, a hora que o cara atirou. Então, eles têm um acesso muito bom para conseguir treinar de insumo. E, assim, trazendo pro meu lado, o que eu vejo, assim, eu tava vendo, tipo, o Eric vai pro PAN. Eu tava vendo ele atirando, falei, cara, é calmo, mas o cara não erra. Então, às vezes, e quanto mais às vezes eu coloco na minha cabeça que eu tenho que correr, pior fica. Então, mais afobado você fica e a chance de você errar é maior. Então, é ter mais calma. Eu vejo que eles atiram. O Jaime também é muito assim. Os passos são muito bem definidos. Parece que não tá correndo, né? Parece que não tá Parece correndo. que não tá correndo. Tá? E às vezes e a coisa que você vê muito em atleta. Tem um atleta até de amigo meu que simplesmente, às vezes, ele fica me mandando um vídeo. Cara, o que eu fiz de errado? Eu falei, cara, você tá afobado. Ele falou, você tá preocupado em atirar rápido. Ele falou, a hora que você esquecer isso, entender que a velocidade vai vir sozinho, você vai perceber que você vai evoluir. Tá? Se preocupa com a precisão e colocar o tiro lá, que eu acho que a velocidade ela vai vir naturalmente. Tá? É o que você vê, é o que você falou. Não parece que os caras estão atirando rápido. Tá? Você olha e fala, não, cara, foi lento. Aí você vai ver o tempo foi bom. Então, eu acho que a calma, é o que a gente falou, o mental é muito importante. E se você manter a calma, a chance de você não deslizar, porque é o que eu falei assim, de 14 pistas de um campeonato brasileiro, cara, basta uma para te afundar. Tá? Então, você tem que estar na média, você tem que caminhar. Você não precisa ganhar todas as pistas. Eu dou um exemplo, uma prova do ano retrasado que eu atirei muito, que foi uma prova em Sergipe, que foi uma prova do brasileiro fenomenal, o clube lá de Sergipe, por sinal. Um acolhimento muito bom também. Eu acho que eu ganhei 2 ou 3 pistas, o Climb ganhou mais 2, 3 pistas, o Arendola ganhou uma pista e levou a prova. Tá? Então, assim, tipo, não basta você ganhar 4, 5 pistas e você afundar em uma. E acho que ele ficou ali, segundo, terceiro, ganhou uma pista só e ele levou a prova. Ficou perto ali, mas como o IPSC ele é muito bonito, ele é muito matemático. Então, para quem não é do IPSC e assiste, fala, cara, é só tirar rápido e correr. E não é, tem muita estratégia, tem muita conta. Hoje, coisa que eu jamais faria, mas hoje eu paro ali e fico na calculadora calculando, cara, melhor eu fazer isso, eu conto o passo. Eu acho que no PAN agora a gente vai ter essa assessoria muito bom do Edmar atirando antes e levando pra gente de estratégia, coisa que às vezes não dá tempo. E é o que eu falo pra você que me prejudicou ano passado, quando você atira num squad mais fraco, te prejudica também. Porque tem uma hora do dia que você não consegue mais pensar numa estratégia melhor. Se você tem alguém te puxando ali com uma estratégia legal, acaba te ajudando. Então, o IPSC ele é muito complexo. Tá? Ele requer, assim, matemática, cabeça, preparo físico. Se tudo não tiver encaixadinho, a chance de dar errado é grande, de você não ter uma boa colocação. Então, eu acho ele é muito completo, é um esporte muito completo. Então, eu acho por isso que me motiva muito e me empenha muito estar nesse esporte. Show de bola. Qual é o nome do PAN na tua divisão? Quem é o cara a ser batido? É o Eric. O Eric, que na minha divisão é o Eric. Mas o Eric acho que não vai pontuar pelo... Né, por ele ser francês, ele não vai pontuar. Quem que é o sul-americano? Cara, ser sincero, não sei. Não sei, que eu vi que ele tá ali... Porque na Argentina, dos argentinos, é Production, né? Production... Romitelli tá na Production, o Duran tá na Production... Cara, o que eu vi ali que estava confirmado era só ele, porque eu não olhei muito ainda as inscrições, estava meio bagunçado ainda ali o site de quem fez as inscrições e tudo mais. Mas assim, cara, eu acho que você tem que fazer o seu. São 24 pistas, são 24 chances de você mostrar o que você sabe atirar. Eu acho que é manter ali, cara, não afundar. Eu acho que qualquer erro muito sério ali...
vai ser muito prejudicial. Então, assim, cara, fazer o que você sabe fazer, se divertir, que é o que eu falo para mim. Quanto mais eu me divirto, melhor eu tô atirando. Tá? Quando você tá tenso ali, as coisas não saem. Então, se divertir, cara. É uma oportunidade que eu tive e, cara, vou lá para me divertir, vou dar o meu melhor. Eu gosto desses desafios. Eu não sou um cara que, quanto mais difícil para mim mais eu gosto. Tá? Vai estar o Eric Grau. Cara, eu vou lá para ganhar do Eric Grau. E pronto. Se eu vou ganhar, eu acho que não, mas eu vou lá para fazer o meu melhor. Dica para quem quer começar. Cara, procurar um clube seguro, que é o que a gente estava falando hoje, que ainda tem muitos clubes ainda que não seguem tanto as regras de segurança. E curso, gente. Conhecimento eu falo pra você, a gente estava conversando hoje. Eu, Danilo, tipo, tem um tiro legal hoje, mas o que eu puder fazer de curso, eu vou fazer. Porque cada curso que você faz, você pega um detalhinho. Ah, cara, esse eu aprendi isso foi legal, esse eu vou aprender isso. Você falou hoje do Mário Neto e do Luiz César. Cara, já fiquei com vontade de fazer o curso deles. Olha que legal. Foi por causa de, com certeza, alguma coisa que eu vou aprender com eles eu não aprendi com outro. Então, é estudar. É estudar, é aprender, procurar vocês aí que estão, eu vi que você também dá curso. E o que eu falo, assim, tá começando, cara, você com certeza é um excelente professor para ensinar essas pessoas que estão começando. E não adianta também o cara que a gente conversou também, o cara que também está começando e procurar um super atirador também que não vai fazer milagre para ele. Então, aprender o básico e curso, cara. Para mim, hoje, o que eu puder fazer de curso, eu vou estar fazendo até hoje. Mesmo você aprendendo, você acha que você sabe de tudo. Cara, tudo muda. As coisas mudam, o jeito de atirar muda. Então, tudo tem como você melhorar. Danilo, o que é a tua expectativa aí em relação às legislações brasileiras? Para esse ano, um ano eleitoral? Cara, assim, graças a Deus, assim, eu tô vendo que depois que nós atingimos também essa questão de ter aquele documento do atleta de alto rendimento e tudo mais, as coisas facilitaram um pouco. Esses dias mesmo eu precisei de guia, essas coisas, eu mandava ali o certificado de atleta de alto rendimento, me respondiam, agora para a guia para o PAN aqui já fizeram para mim também. Eu não sei como é que, tipo, das eleições, não sei como vai modificar isso. Eu acho que quanto mais a gente bate no pé também do tiro, eu acho que mais prejudica a gente. Se deixar a gente quietinho no canto ali, cara, as coisas vão fluindo. A gente sabe fazer direitinho. Hoje, a delegação brasileira é a que mais manda atleta para as competições internacionais. Tá? Então, acho que também a parte dos políticos deveriam olhar mais o nosso lado também. Que queira ou não queira, cara, a gente está lá representando o Brasil, vamos estar lá levantando a bandeira, vamos estar com a bandeirinha do Brasil. E quanto mais travarem isso, mais prejudicial é para a gente, né? Então, é tentar melhorar isso e ver um pouco mais o nosso esporte com outros olhos. É o que eu falo, a gente tem que, né, até o intuito um pouco também do podcast é a gente mostrar o esporte, né? Então tem que, é um ano eleitoral, seria importante a gente separar, né, porque colocou a gente num balaio só, essa questão o CAC já é Bolsonaro, de direita, de extrema direita, e esqueceu do esporte, né? Sim. Que é a sigla CAC, o mais importante da sigla CAC é o A, que é o atirador desportivo, né? Que tem já há anos, é a nossa primeira medalha olímpica. Então, os governantes aí deveriam olhar por um olhar como esporte, né? Como a gente ficou discutido no Ministério da Justiça, todo o nosso segmento, onde ele deveria ter sido discutido era no Ministério do Esporte. Então, eu acho que esse é a grande dificuldade que a gente vai ter, que a gente precisa quebrar, separar essa situação aí. E eles apoiando o esporte, anula o cara também que está tendo arma por ter. Porque vai forçar, ou o cara também vai, atira, treina, participa. Porque eu vejo que quanto mais eu participo de competições, mais benefícios a gente está tendo. Tá? Com descontos em compra de munição, a questão da gente ser nível 3 também tem mais privilégio, a gente ter conseguido o documento de atleta de alto rendimento ajuda muito, tá? Coisas que talvez o cara que não é focado no esporte,
para ser um atleta, ele vai perdendo, mas chega uma hora que ele vai ter que desistir. Tá? Então, eu vejo que quanto mais apoio a gente, atleta, tiver, mais a gente vai querer participar de competições. Tá? Que é muito gostoso, é o que a gente estava comentando hoje. Cara, hoje os clubes estão muito familiares, cara. Hoje tem um clube que eu vou lá perto da minha cidade, que tem um playground para meus filhos brincarem. Eles gostam de estar indo, de estar participando. Agora, em julho, vai ter festa junina. Então, cara, é uma família que cada vez mais você vai vendo que não é só a arma em si. Hoje você vê o Joãozinho lá de Minas, menino de 13, 14 anos atirando, muitas mulheres que estão participando do tiro também. É um esporte muito bonito e hoje toda criança que tiver, que vá para o esporte, não importa qual seja, vai evitar do cara dele se meter com drogas. Eu mesmo fui uma pessoa que fui pro motocross com 13 anos, tá? Na época, meus amigos já estavam querendo beber, essas coisas, e eu, tipo, não, se eu beber, eu não vou ter a moto, se eu beber, eu não vou poder ir pra competição, e isso, tipo, eu fui tomar uma cervejinha depois de velho, pra você ter uma ideia, e bem social, então, porque eu não ligo. Hoje, para mim, o tiro, o esporte, ele é mais... Você falou de Aruba, tá? Pô, a gente vai estar num lugar de praia e tudo mais. Cara, primeiro é o tiro. Depois, na hora que acabar a competição, agora a gente vai se divertir. Vamos pegar uma praia, tudo mais. Mas o primeiro é o tiro, cara. A gente tá gastando para ir lá, brinco... vejo, às vezes, amigo que às vezes sai, vai num barzinho. Cara, eu gosto de dormir cedo. Eu gosto de acordar cedo, de me dedicar. Eu tinha prova que eu levava munição a mais para conseguir treinar um pouco antes. Eu sou muito dedicado. Falei, cara, a gente está gastando dinheiro, eu não vou aqui para desperdiçar isso. Tá? Você deixa os filhos em casa, que não é fácil. Bate saudades, eu sempre gosto de ligar para meus filhos. Hoje, tipo, vim para cá, minha filha estava doente. Aí você tá com a cabeça aqui, você tá pensando lá, tá tudo bem? Será que passou a febre e tudo mais? Então, cara, é dedicação e gostar do que faz, cara. Isso é muito bom, é um esporte que eu acho que te educa muito, muito. Hoje eu falo, você tem arma de fogo. Cara, hoje, pra eu falar assim, arrumar a briga, eu penso 4, 5 vezes. Porque, cara, se você causar alguma coisa com a tua arma, você vai perder o teu esporte que você gosta muito. Então, hoje eu sou uma pessoa mais calma depois que eu comecei a ter arma. Então, o esporte, ele te educa muito. Até esportes de artes marciais também é a mesma coisa. Isso aí. Perspectiva para esse ano. Tem PAN brasileiro? Cara, o PAN é atirar bem, eu falei pra você, não importa a posição que fique, ali, brigar ali por equipe, tá o Joãozinho na nossa equipe também, que é um cara ali que eu com certeza eu sei que eu vou aprender muito nesses dias atirando lá. É um cara que eu gosto muito, extremamente educado. Também falei do Jaime, mas não deixa a desejar. O João, eu gosto muito do João, gosto muito do estilo de tiro dele. E vou estar na equipe com um cara que eu vi ali, tipo, falei, cara, será que um dia eu vou tirar perto de um cara desse? Tá? E até esse dia, a última etapa do Paulista, que foi o Paulista e Mineiro junto, eu fiquei próximo dele. Falei, cara, nunca pensei na minha vida em atirar perto de um João, de um Jaime e tudo mais. Tá? E aí, pro brasileiro, mineiro é tentar levar o mineiro. O mineiro, todas as etapas que eu fui, eu ganhei. E o brasileiro é tentar ficar ali fazer o pódio na final, subir entre os 5, que para mim é a divisão hoje mais difícil. Acho que a briga ali da ponta vai ficar entre o João e o Arendola, que vão ali disputar o título. Mas ali, cara, terceiro, quarto e quinto, eu já estaria muito contente de estar ali com essa galera aí, com toda a certeza do mundo. Com certeza. Mandar um abraço pro Joãozinho também, que é nosso irmãozão, vizinho nosso aqui, estamos a 100 quilômetros aqui, tá sempre com a gente. É o cara que ensinou tudo pra gente aí também, nosso time aí, praticamente todo mundo tem, os cursos foram todos com ele. É isso aí, com certeza vai ser um ano muito bom. Chefe, terminamos, acabamos aqui esse bate-papo. Aproveitar para te dar um presente aqui. Ó, uma lembrancinha aí do Gatilhada Podcast. Para você já usar show. Lá em Aruba. Lá. Com certeza. Então, que legal, cara. Então, uma lembrancinha pra você. A minha esposa vai gostar, porque para comprar chinelo, que a arma não é gasta, mas para comprar coisa para usar em casa, eu não gasto, não. Nossa, que legal, cara. Com certeza. Vamos postar lá na praia em Aruba. Cara, depois que acabar a prova. Com certeza. Cara, foi uma honra recebê-lo aqui. Vamos estar na torcida aí. Galera, apoiar aí
no link. Vamos colocar o link de novo aí do apoio ao Danilo Veltroni aí para o PAN. Agradecer demais e passar as considerações finais aí para você. A palavra é toda sua aí. Se você quiser vender seu peixe, a hora é agora. Cara, eu que agradeço o convite, que você entrou em contato. Muito bonito o que você está fazendo, que a gente está conversando aqui, mostrar o outro lado do tiro, tá? O quão é importante essa família que é o tiro esportivo e quão seguro é. Tá? Só tenho a agradecer a Deus também das oportunidades de estar participando e tudo isso, que é muito bom. A minha esposa também, que está aqui, que ela que ano passado fez faz um Instagram profissional, você tira bem, se dedica, era sempre fechadinho, não me importava com isso, odiava gravar, aí fizemos a rede social minha agora de atleta mesmo, e o que atraiu também muitas coisas boas, tá? E, cara, e agradecer você, assim, pela oportunidade de estar aqui, estar divulgando a vaquinha também, que é muito importante. Muitos outros atletas eu sei que também estão fazendo vaquinha, porque não é fácil, tá? É uma prova cara e a gente está indo lá para representar o Brasil, tá? Então, obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço aí de ter saído lá de Mojimirim, ter se deslocado até aqui, vai estar tirando com a gente aí na prova amanhã. Então, muito obrigado. Pessoal, entra aí no canal, se inscreva, curte, compartilha, faz esse vídeo chegar aí para mais pessoas, para a gente cada vez mais fomentar o nosso esporte, que é maravilhoso, o nosso tiro esportivo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.